Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Pão que Desceu do Céu e dá vida ao Homem. O título da sexta-feira, Queremos Fazer a Vontade de Deus. O versículo Mateus 6:33, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Queremos que esse dia, Senhor, seja cheio da Tua presença, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor, que fluem para nós, como o rio da vida fluía do jardim para alcançar o homem. Obrigado, Senhor, obrigado por todo o Teu amor. O Senhor é rico em misericórdia, tem um grande amor por todos nós, amor que Te levou até a cruz. Obrigado, Senhor. Nós nunca vamos poder agradecer, pagar o que o Senhor fez, embora seremos eternamente gratos por isso. Queremos seguir firmes, Senhor, firmes no Teu caminho, firmes em Ti, fazendo a Tua vontade. Cada vez mais, Senhor, que a Tua palavra seja infundida em nós, nos deixando claros, nos iluminando a respeito da Tua vontade. Queremos buscar o reino em primeiro lugar, crendo que o Senhor sabe o que é importante para nós, e o Senhor sabe o que precisa ser acrescentado à nossa vida, pois nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, a Sua presença tem ido conosco, e por isso, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te adoramos, toda a glória seja dada a Ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa sexta-feira, então, o título é Queremos Fazer a Vontade de Deus. Nós já vimos essa passagem de João 6 também no relato de Mateus. E no relato de Marcos tem alguns pontos interessantes para nós considerarmos. No relato de Marcos, reforça, irmãos, o sentimento de que o Senhor está cuidando de nós. Veja, no versículo 45, capítulo 6 de Marcos, até o versículo 52, conta essa passagem. Diz, que o Senhor foi até o monte, sozinho, e eles foram adiante, seguiram adiante no barco. Versículo 47 diz: Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então veja, irmãos, o Senhor viu que eles estavam em dificuldade, e o Senhor veio em socorro. E aqui mostra, o Senhor queria tomar-lhes a dianteira. E se você notar bem, irmãos, grande parte, talvez na totalidade dos nossos problemas, das vezes em que o vento começa a soprar e que nós começamos a afundar, como nós vimos ontem, é porque nós tomamos a dianteira. Ou seja, não é mais o Senhor que está encabeçando. Quando você toma a dianteira, quando você é que está dando a direção para tudo, para a sua família, para as coisas da sua vida, para os seus filhos, para às vezes até para a igreja, se você é responsável. Quando você dá a direção, tudo tende a afundar, porque nós não sabemos para onde nós vamos. Quem dá a direção é o Senhor, e o Senhor tem a sua maneira de fazer as coisas. E às vezes a gente fala assim: não, eu creio em Deus, eu estou seguindo o Espírito, mas na verdade nós estamos com os pés firmes na terra e seguindo o que nós achamos conveniente, que é o andar do Espírito, sem perceber que o andar do Espírito é em zigue-zague, é como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, que é exatamente para você não ter certeza das coisas, para tomar a dianteira. Quem toma a dianteira é o Senhor. E aí tem outro ponto importante. No decorrer do trecho acontece o mesmo que aconteceu aqui, também não é mencionado a situação de Pedro, mas no versículo 52
diz algo que não havia sido dito no trecho de João, no trecho de Mateus. Depois que o Senhor sobe ao barco, depois que eles até acharam que o Senhor era um fantasma, o Senhor fala: tem de bom ânimo, não temais. Ele controla o vento, controla as águas. Eles ficaram atônitos. E aí o versículo 52 de Marcos 6 diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Esse é outro grande problema, irmãos. É nós não compreendermos as coisas de Deus, porque o nosso coração está endurecido. O maior exemplo é o povo de Israel que sai do Egito. Quantos milagres foram feitos para esse povo? Ainda assim, o coração endurecido. Não seguiam. Hoje, irmãos, nós vemos muitos relatos da vida das pessoas sendo mudadas pela oração, pela pregação do evangelho, pela comportagem, enfim. Então há muitos relatos. E muitas vezes nós podemos olhar esses relatos com o coração endurecido e não compreender o que Deus está fazendo. E o pior, irmãos, é que muitas vezes não é nem só apenas uma questão de não compreensão, mas uma questão de que o Senhor está remando o barco, está direcionando o barco para um lugar que nós não queremos ir. Muitas vezes nós não queremos entregar tudo ao Senhor, a direção da nossa vida. Nós queremos ainda ficar com uma das mãos no controle. E aí nós criamos dificuldades, criamos interpretações, diversas coisas, mas na verdade, irmãos, é para nós ficarmos no controle ou por algum interesse. A pior coisa, irmãos, a pior pessoa é aquela que vai até Deus, quer seguir o Senhor, quer fazer a obra de Deus por interesse, para ganhar algo em troca. Eu vou ler 2 trechos do Alimento Diário, aqui 2 parágrafos, página 50, segundo e terceiro parágrafo, que fala sobre isso. O homem natural vive buscando satisfazer suas necessidades e seus próprios interesses. Ele não tem interesse em buscar a vontade do Senhor, pois se preocupa apenas com as próprias vontades e necessidades. Hoje, mesmo entre aqueles que buscam a Deus, muitos procuram lugares onde realizam curas, expulsam demônios e pregam prosperidade. O homem que corre atrás dessas coisas não é confiável. Jesus quer verdadeiros seguidores que busquem a vontade de Deus. Por isso ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não busquemos outras coisas, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e Ele nos dará o que necessitamos. No casamento em Caná da Galileia, quando o vinho acabou, o Senhor transformou a água em vinho. Ali os homens viram o primeiro milagre. Muitos buscam o Senhor para obter alegria e satisfação. Não busquemos o Senhor apenas para isso. O Senhor foi capaz de transformar 5 pães e 2 peixes em alimento para uma multidão. Essa multidão correu atrás de Jesus. Eles vieram de longe, tomaram seus barquinhos, atravessaram o mar para buscar o quê? Para buscar coisas materiais. Caro leitor, espero que você não busque o Senhor apenas pelas coisas materiais, para a satisfação de suas necessidades. Que todos tenhamos um coração para fazer a vontade de Deus. Queremos fazer sua vontade, mesmo que passemos por privações, pois amamos o Senhor. É por isso, irmãos, que no capítulo 6 de João, versículo 27, o Senhor falou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Veja, irmãos, quer dizer, se nós precisamos trabalhar, que seja para que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E antes, no versículo 26, ele havia dito para a multidão, aqueles que estavam seguindo: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, eles estavam focados, aquela multidão, eles estavam focados nas coisas materiais. Eu já disse certa vez aqui, nós não podemos ser como a multidão. A multidão, ela vai seguir o Senhor por interesse. Nós precisamos ser aqueles, irmãos, que
se entregam ao Senhor e que no final da vida, como o apóstolo Paulo, possam ver que a sua vida foi dada como libação ao Senhor, foi oferecida como um desfrute a mais para o Senhor. Isso é ser um valente de Davi. Isso é ser uma primícia, um dos primeiros frutos que amadurecem e que ao invés de ir para o celeiro vão direto para o desfrute daquele que é o dono de todas as coisas. Entende? Que todos nós, irmãos, possamos ver esse trecho, não é? Ver tudo o que aconteceu e ser tocados por essas palavras do Senhor. Não é? Procurai a comida, procurai trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E o Senhor tem nos dado, irmãos. Então essa deve ser a nossa realidade, buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, porque todo o restante que nós precisamos é o Senhor que está cuidando. Lembra? Eles estavam parados no meio do mar ali, não estavam conseguindo remar. O Senhor viu isso. Irmãos, ele estava muito longe. Mas como Deus, ele está cuidando de todas as coisas. E muitas vezes qual é o problema? Como eu falei no começo, quem está à frente é você. Aí você acha, eu sei para onde o barco tem que ir. Só que quando surgem as tempestades, as coisas, você afunda. É melhor, irmãos, nós deixarmos o Senhor tomar a dianteira. Deixe o Senhor, de fato, ser o Senhor da sua vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.